A Bíblia tem vários tipos de lei. Tem leis civis. Em Romanos 13:1 diz que nós temos que nos submeter às leis do nosso país, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então, leis civis, elas têm que continuar sendo obedecidas. Aqui tem as leis que Israel deveria obedecer. A Bíblia tem também as leis de saúde, que Deus vai dizer em Levítico 11 o que faz bem para a nossa saúde e o que não faz bem para a nossa saúde. Então, são leis vigentes, porque tem a ver com a nossa saúde. E o organismo do homem naquela época e de agora, ele é o mesmo. Tem as leis cerimoniais, que ditavam os sacrifícios de cordeiros no templo e também ditavam as festas relacionadas aos sacrifícios de cordeiro, que apontavam para a morte de Jesus na cruz. E quando Jesus morre na cruz, essas leis, elas perderam a sua validade. Essas cerimônias, esses sacrifícios não podem ser mais realizados. Essas leis cerimoniais são conhecidas também como a lei de Moisés, porque foram escritas em um livro e acharam seu cumprimento na morte de Jesus na cruz. Então não devem ser mais realizadas. E tem também a lei moral. É lei moral porque nos mostra como é o caráter de Deus. Hoje nós vamos estudar essa lei que Deus em pessoa escreveu em 2 tábuas de pedra. Em pedra porque são leis que nunca vão passar, que são eternas. Vamos estudar a respeito da lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos, ela nos ajuda a não levar uma vida de pecado. Olha só, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei dos 10 mandamentos, porque o pecado é a transgressão da lei dos 10 mandamentos. Então, a definição, aqui nós temos uma definição simples do que é pecado para Deus. Pecado é a transgressão da lei dos 10 mandamentos. Essa é a definição simples do que é pecado para Deus na Bíblia. Vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Tiago 2, 10 e 11 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei dos 10 mandamentos, mas tropeça em um só ponto, em um só mandamento, se torna culpado de todos. Agora ele vai dar um exemplo. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. A conta de Deus é diferente da nossa conta. Se você obedecer os 10 mandamentos, toda a lei, mas tropeçar em um só, desobedecer um só, você se torna culpado de todos. Então, para Deus, 10 mandamentos menos 1 é igual a 0. Você se torna culpado de todos os 10. E aí ele cita 2 mandamentos, o 7º mandamento, não adulterarás, e o 6º mandamento, não matarás. E ele diz, não adianta nada você obedecer um e desobedecer o outro. Porque se você obedece um e desobedece o outro, você vem a ser transgressor da lei. E o que é ser transgressor da lei? Vamos voltar lá para 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quem desobedece um único dos 10 mandamentos, transgride a lei. E transgressão da lei é pecado. Qual a definição de pecado? Pecado é a transgressão da lei. Para Deus, a definição de pecado é você transgredir um dos 10 mandamentos. Então ele está dizendo, não adianta você guardar os 10 mandamentos e, por exemplo, não guardar o sábado, que é um dos 10 mandamentos, porque você se torna transgressor da lei. Se você guardar 10 e desobedecer um, você é transgressor da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei dos 10 mandamentos. Vamos entender um pouco mais a respeito disso. Jesus ele tem um encontro com um jovem.
E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus vai responder. Ele diz assim: Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E o jovem vai perguntar, e ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus cita os 10 mandamentos. O jovem pergunta para ele: O que farei para alcançar a vida eterna? E Jesus diz: Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus vai citando os 10 mandamentos. Lógico que esse jovem ele tinha outros problemas, mas Jesus foi direto. Em outras partes da Bíblia também vão perguntar para Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, e ele vai responder da mesma maneira. Ele vai mandar que se obedeça os 10 mandamentos. Mas hoje em dia muitas pessoas estão pregando contra os mandamentos de Deus. Vamos dar uma olhada. Em Êxodo 20 nós temos aqui os 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos. Hoje, nas igrejas, muitos pregadores, pastores, eles criaram uma doutrina, uma falsa doutrina, e eles dizem que os 10 mandamentos foram abolidos. Mas a Bíblia diz que se você transgredir os 10 mandamentos, você está em pecado. São 10 mandamentos, não são 10 sugestões. 10 mandamentos de Deus, que Deus escreveu pessoalmente com o seu próprio dedo. Mas muitas igrejas pregam que os 10 mandamentos foram abolidos. Não é mais pecado você não obedecer os 10 mandamentos. Mas eles contrariam o que a Bíblia diz. Mas vamos fazer uma leitura simples dos 10 mandamentos e eu queria que você refletisse se os 10 mandamentos eles podem ser abolidos, se isso deixou de ser pecado realmente. Se os 10 mandamentos não são mais pecado, você então pode transgredir qualquer um deles. Primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Bom, se isso aqui foi abolido, se Jesus aboliu os 10 mandamentos, então não é mais pecado você adorar outros deuses. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Se os 10 mandamentos foram abolidos, não é mais pecado também você adorar imagens. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles dizem que foram abolidos esses mandamentos. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando você guarda o quarto mandamento, você declara que Deus é o seu Criador. Mas eles dizem que isso foi abolido, que Deus não é mais o nosso Criador, que nós podemos trabalhar sim no dia de sábado. Isso não é mais pecado. Assim como idolatria não é mais pecado. Adorar outros deuses não é mais pecado. É isso que eles estão pregando e ensinando nas igrejas. Que os 10 mandamentos foram abolidos, que você não precisa mais obedecer os 10 mandamentos. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Se você desonrar seu pai e sua mãe, eles dizem que não é mais pecado. Não matarás é o sexto mandamento. Eles dizem que também não é mais pecado. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Então, segundo esses líderes religiosos, os 10 mandamentos foram abolidos. Eles dizem, inclusive, que se você obedecer os 10 mandamentos, você está debaixo de maldição. Eles dizem que matar não é mais pecado, adulterar não é mais pecado, não furtarás, que roubo não é mais pecado. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso aqui é a mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, mas as igrejas dizem que isso foi abolido, que Jesus aboliu esses mandamentos. Você não precisa mais obedecer esses mandamentos, é o que eles dizem. Décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eles dizem que esses mandamentos todos foram abolidos. Eu queria que você refletisse se faz sentido isso, porque Deus diz
que pecado é a transgressão da sua lei. E se você desobedecer um desses mandamentos, para Deus, você está em pecado. A conta para Deus é 10 menos 1 é igual a 0. Mas as igrejas estão pregando, ensinando que os 10 mandamentos foram abolidos. Esses são os 10 mandamentos que eles dizem que foram abolidos. Os 10 mandamentos diz que você pode adorar somente a um Deus, mas eles dizem que isso foi abolido. Que você não pode adorar imagem de escultura, mas eles também dizem que isso foi abolido. Que você pode usar o nome de Deus de qualquer maneira, que você não precisa mais declarar que Deus é o seu Criador, santificando o dia de sábado. Eles dizem que isso foi abolido também. Que você não precisa mais honrar seu pai e sua mãe, que se você matar, adulterar, furtar, se você mentir, se você cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, isso não é mais pecado. Mas eu queria que você refletisse se isso faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. Na verdade, todas as igrejas pregam que os 10 mandamentos foram abolidos somente por causa do 4º mandamento, que manda que você não faça nenhum trabalho no dia de sábado, que é o mandamento aonde você declara que Deus é o seu Criador. Porque eles querem santificar outro dia. Se você tiver uma igreja com 1000 membros no mundo atual e você mandar eles não trabalharem mais no dia de sábado, quantos membros você acha que vai ficar na igreja devolvendo dízimo? Por isso, como eles não têm justificativa por 4º mandamento, eles dizem que todos foram abolidos. Que matar, roubar, adulterar, furtar, dar falso testemunho, mentir, cobiçar a mulher do seu próximo, que nada disso é mais pecado, eles dizem. Mas você viu que Tiago 2,10 disse, aquele que guarda os 10, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Reflitam a respeito disso, meus irmãos. Orem a Deus para que Deus mostre a verdade para você. Para que você possa guardar os 10 mandamentos do Senhor. E assim, esses pregadores que pregam que os 10 mandamentos foram abolidos, eles prendem o povo em pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Eles fazem um trabalho para Satanás, na verdade. Reflitam sobre isso, irmãos. Amém?